Vamos lá. Minha mãe sempre falava que ela tinha um pensamento acelerado, mas tipo, o que é pensamento acelerado? Aí eu fui ver, né, ah, um vídeo de um médico, ele mostrou um livro grande, ele disse que não é um diagnóstico, mas o pensamento acelerado, ele pode ter vários indicativos. Primeiro é depressão, ansiedade. A ansiedade vai ter a pessoa que tem um pensamento muito acelerado. O pensamento acelerado simplesmente pode ser um pensamento acelerado. Esse pensamento acelerado ele pode atrapalhar o dia a dia da pessoa. Esse pensamento acelerado ele pode ter desorganização. Esse pensamento acelerado ele pode ter um conjunto de coisas que pode estar relacionado à bipolaridade. Ele até falou sobre bipolaridade soft, né? E ele disse que também esse pensamento ele pode estar contido com um sistema, como eu posso dizer para vocês, um sistema que fica se retroalimentando dentro da mente do indivíduo, e isso pode gerar uma psique autodestrutiva, uma psique negativa, e ele tem as exemplificações. E ele falou sobre que pode ter falta de coerência no pensamento, falta de continuidade, né? Ele deu alguns outros exemplos que não vou lembrar aqui agora aqui sobre o pensamento acelerado, né? E, e esse pensamento acelerado pode fazer com que a pessoa não durma, tenha uma ansiedade, e também pode ser sinal de psicose, né? Aí eu não lembro o exemplo que ele deu para explicar sobre psicose, que eu achei até interessante para arquivar aqui. Mas depois eu vou tentar reformular aqui a questão aqui. Mas eu ainda não cheguei nem a ver todo o vídeo do cara. Ele começou extremamente técnico e depois ele foi pro pensamento acelerado. Aí quando ele deu a explicação do que seria o pensamento acelerado, puta, mano, meu pensamento acelerado infinitamente, cara, meu Deus do céu. E por que meu pensamento é infinitamente acelerado? Eu não preciso pensar para ter a resposta de uma coisa, eu penso. E a minha fala é infinitamente mais lenta do que a minha capacidade de raciocinar. Eu demoro milésimos de segundos para formular ideias, né? E para falar, cara, meu Deus do céu, é horrível, é horrível. Para escrever é um pouco menos ruim porque eu digito muito rápido, né? E tanto que, se vocês for verem, quando eu estou numa discussão, às vezes eu estou discutindo com 10 pessoas no grupo, eu respondo cada uma, exatamente, você pensou isso, você pensou aquilo, não sei o que, tá. É uma aceleração infinitamente fora do normal, né? Eu não sabia que eu tinha um pensamento acelerado, minha mãe sempre falou que ela tinha um pensamento acelerado, mas ela nunca explicou o que era o pensamento acelerado dela, mas a minha mãe, vocês sabem que ela era neurotípica. E uma coisa que eu achei interessante é que o médico falou que as pessoas às vezes têm pensamento acelerado e são com palavras associativas, né? Mas depois no final da definição ele falou, não, mas isso não é ruim, não dá internação e tal, né? Porém, o que eu achei estranho, mas eu também acelerei o vídeo dele, que as pessoas falam muito lento, não consigo acompanhar o vídeo menos 1,75x, né? E aí ele falou que as pessoas abrem ramificações. Mas o que acontece? Eu vou explicar uma coisa, eu quero explicar o penhasco. Não, é que há não sei quantos mil anos atrás a pessoa fez tal coisa. E tipo, eu faço mais ou menos igual um computador, eu estou processando uma mega de uma informação assim, eu queria falar só bom dia, né? E tal. Porém, eu abro infinitas árvores, mas essas árvores para fundamentar o argumento, e eu sempre volto na resolução da casca da árvore, ou nas folhas, ou em volta das folhas e tal. E eu consigo ter uma continuação lógica dentro da minha argumentação, né? Às vezes, quando eu não estou muito bem alimentado, às vezes eu esqueço a linha de raciocínio. Porém, meu pensamento é acelerado ao infinito, mas tem uma questão. Se eu quiser deitar aqui e dormir aqui agora, eu durmo. Não tenho ansiedade, não tenho pensamentos ansiosos, não tenho pensamentos negativos, não tenho nada. E tipo, meu pensamento é hiper acelerado simplesmente para eu entender as coisas. E eu tenho um problema gigantesco, né? Com o pensamento hiper acelerado, eu não consigo conversar com as pessoas. Por quê?
Eu estou conversando com a pessoa, você está pensando isso, você quer aquilo, o que você vai dizer, você vai terminar com tal palavra, com tal expressão, ou não sei o que. As pessoas, esse cara é demônio. Não, e pior que as pessoas, esse cara é demônio, esse cara é louco, esse cara é desequilibrado, e tal. E a minha mente, ela tá na aceleração infinito, né? Tanto que o que acontece desde criança, né? Eu vou assistir um filme, eu mais ou menos já tenho a ideia pré-feita desses filmes. E uma coisa interessante é que ele falou que o bipolar simples, ele é acelerado em tudo, e ele é acelerado muito no campo das ideias. Na minha tese eu falo que os bipolares ele vivem no campo das ideias, a minha tese mais a teorema de Freud, né? E aí o que acontece, né? Eu tenho um pensamento acelerado para formular ideias, para entender coisas, para aprender coisas, e eu aprendo as coisas numa escala muito mais rápida do que o normal, né? Mas eu não tenho as outras características. Em mim nada acelerado, é só acelerado na formulação de ideias, né? E eu tenho um mega de uma memória e, cara, meu Deus do céu, cara. E às vezes eu me pergunto, será que eu tenho transtorno bipolar? Será que eu sou bipolar tipo 2? Mas, cara, eu tenho personalidade. Será que eu tenho autismo? Todo mundo fala que eu tenho autismo savage, né? O Mantoc falava pra mim. Será que eu sou psicopata? Porque eu não tenho muita empatia, né? Eu não tenho empatia. Minha empatia foi morrendo aos poucos, aos poucos, aos poucos, aos poucos. Será que eu tenho tudo em uma coisa só? Será que, tipo, eu tinha grandes características de ser neurotípico e pelo fato de eu conseguir ter controle, eu tenho um problema de impulso. Eu sou, como fala, se eu ver uma pessoa fazer uma maldade, ou se a pessoa querer me insultar, eu vou bater de frente com a pessoa, e eu tô pouco me lixando para as consequências. Mas isso é muito relacionado aos traumas de infância, né? E eu não fico dominado totalmente pela raiva, eu fico mais forte, eu fico mais agressivo, né? Mas eu tenho controle, né? E eu não tenho alteração nos meus valores morais. E tipo, e a coisa mais louca é que, infelizmente, eu convivo muito melhor com. Eles não gostam que fala, eu convivo muito melhor com cachorro do que conviver com ser humano, né? Para as pessoas conviver comigo, eu tenho que dar um espaço gigantesco para a pessoa, e simplesmente, em vez de eu demonstrar que eu tenho a mente acelerada, eu olho assim para a pessoa assim: você quer isso, mas eu quero. Não posso. Você quer que eu faça tal coisa para você. Mas como é que você me entende? Eu tenho habilidade desde criança. Minha mãe, toda vez que eu mostrava minha habilidade para as pessoas, minha mãe me espancava até a morte. Ela falava que eu podia ser caçado e ser morto porque eu sou diferente, né? Eu tava vendo lá o cara lá falando, hoje lá no grupo lá, você contou que a sua mãe fazia isso, aquilo, tal, blá, blá, blá. Porém, voltando ao assunto aqui, né? Eu não sei que tipo de transtorno eu tenho, né? Mas eu sou completamente diferente das pessoas. E quando eu sofri um acidente da perna, muitos anos atrás, os médicos viram que eu tinha atividade cerebral muito acima do normal das pessoas. E agora estou até lembrando aqui que aquela velha idiota lá que ficou cometendo crime durante anos mostrou um cérebro de uma pessoa normal, um cérebro disse, não, o cérebro meu ele apresenta o cérebro da pessoa aqui em torno é escuro, né? E aqui tem mais atividade cerebral. Não, o cérebro todinho meu é lotado de atividade cerebral. Constante, é constante. Mas a coisa mais estranha é que eu não tenho ansiedade, né? Eu não tenho ansiedade. Eu posso estar ansioso, mas eu não tenho ansiedade, eu não tenho preocupação, eu não tenho alteração de comportamento. As alterações comportamentais minhas são extremo fadiga física, extrema fadiga, cansaço, essas coisas. Eu quando eu tô lutando muito por uma coisa, eu fico extremamente irritado, mas quando eu tô irritado, puta, mano, é sinal de que eu tenho que parar, né? E é difícil de eu ficar triste, é muito difícil de eu ficar triste, de eu ficar desanimado, né? Mas eu preciso tomar cuidado, porque quando eu fico
deprimido com uma coisa, meio que eu perco a motivação de fazer as coisas, mas basicamente eu revendo tudo que me desanimou, que me machucou, automaticamente eu tomo uma solução, tomo uma atitude para melhorar a questão. Então eu achei realmente interessante a questão do pensamento acelerado, sobre a, a complexidade de você olhar o pensamento acelerado. E a minha mãe sempre falou que ela tinha um pensamento acelerado. Meu pai também, eu acho que meu pai ele tem dislexia, né? Meu pai tem dislexia, meu pai é calculador humano. E cara, eu não tenho um pensamento acelerado, eu tenho o pensamento ultra giga mega trilha acelerado, né? Mas meu pensamento eu tenho um pensamento ultra acelerado, mas ele não é acelerado, né? Eu tenho uma facilidade incomum de assimilar informação, entender e lidar com essa informação, e eu tenho uma capacidade de assimilar qualquer coisa de forma anormal, e isso é desde criança, né? E tanto que meu sonho desde criança era nunca parar de estudar na minha vida, né? Mas eu não tinha nem que comer na minha adolescência, né? Então é interessante, cara, é interessante, né? Eu só me encaixo no pensamento hiper acelerado, e eu sempre tenho que tomar muito cuidado, né? Quando eu era adolescente, meu pensamento era acelerado, mas não era nesse nível, né? Depois que meio que eu sofri 3 apagões na minha consciência, o meu pensamento é 100% acelerado, né? O tempo inteiro, 24 horas por dia, né? Tanto que o que acontece? Eu tenho muito sonho lúcido, e além de eu ter excessivos sonhos lúcidos, quando eu lia alguma coisa, ou quando eu ia estudar alguma coisa na escola, ou até na vida adulta, quando eu ia dormir, minha mente continuava processando informação, tanto que muitas vezes eu elaborava poesia, eu elaborava livros, eu elaborava histórias, eu elaborava teoria dormindo. E aí eu acordava, pô, cara, o meu inconsciente está elaborando várias coisas extremamente interessantes, né? E é estranho, eu ia dormir, descansar, relaxar, e a atividade cerebral minha, ó, comendo solto, cara, né? E eu não gosto muito das pessoas, porque as pessoas não têm a habilidade que eu tenho de assimilar, entender e lidar com as coisas. E eu tenho uma habilidade anormal, eu consigo entender integralmente a pessoa e saber o que a pessoa sente, o que a pessoa quer, o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, o que a pessoa acha, o que a pessoa está pensando, o que a pessoa está sentindo, qualquer pessoa, né? E eu consigo copiar a pessoa dentro da minha consciência e, tipo, brincar com a pessoa da inteligência dela, tipo, até a questão como eu posso dizer para você, um ser humano, ele acha uma coisa legal porque ele quer dominar aquele obstáculo, ele quer ver até onde que esse obstáculo vai com ele. Mas a partir do momento que a pessoa ela consegue um domínio total de uma coisa, ou de um jogo, ou de uma brincadeira, ou de um convívio, aquilo ali perde a graça. Pessoas não gostam de coisas fáceis, as pessoas gostam, vamos dizer assim, de coisas difíceis, porque a pessoa ela está quebrando a cabeça, treinando e praticando para evoluir uma coisa, uma questão. E, tipo, pra mim não tem muita graça conversar com as pessoas são extremamente visíveis. Tipo, a minha vida é viver um déjà vu sistêmico conversando com as pessoas. Não tem nada de legal para aprender. E uma coisa que eu acho interessante, muitas vezes eu vou conversar com as pessoas e eu percebo nas pessoas que elas não se conhecem, não conhecem as pessoas, e elas criam uma realidade ilúdica, e elas estão tentando num processo se desenvolver com coisas, objetos e pessoas. Mas eu acho isso tão primitivo, porque para mim tudo não passa de regras lógicas, né? Então, cara, eu achei legal a explicação dele, e eu queria saber quais eram os parâmetros lógicos que ele utilizaria a questão do pensamento acelerado, né? E são requisitos comportamentais, né? E
E além de requisitos de comportamento, existem algumas estruturas, né? Tal. Eu achei muito legal, né? Tanto mesmo que tem um amigão meu aqui, que eu não vou citar o nome dele, que ele tava com uma teoria falando que falando de algumas coisas que eu não vou falar, mas ele tava com uma teoria que talvez eu deveria ser literalmente matemático, né? E tem até uma outra loucura também, eu vi o médico lá falando sobre palavras, mas o que acontece? Eu tenho um mega banco de dados e a partir do momento que a pessoa fala, eu tento não automaticamente, eu queria uma tabela da verdade que esqueci qual que é o método de Lacan, acho que é, eu esqueci, como que se diz, associação às palavras, mas alguma coisa, né? Qual a palavra ativa o tal pensamento, imaginação, ele tinha esse método de fazer análise com o paciente, né? Eu utilizo esse mesmo método, mas só que diferente. Eu vejo que as palavras que as pessoas falam, quer construir um conjunto do que ela acha de você, o que ela está passando, o que ela está sentindo e o que ela está construindo dentro do inconsciente dela, né? E para mim isso é uma brincadeira gigantesca, tanto que eu vejo aquele youtuber, agora estragou a graça, né? Ele descobriu que eu investigo, eu vou falar aqui, não vou falar teu nome. Investigo o que você está pensando pelas palavras que você escolhe nos seus vídeos, né? Aí tem algumas palavras que eu não sei se você escolhe, ou você escolhe de verdade, ou se é o público que escolhe, né? Porque você tem, eu acho que é um público autista, né? Que já arruma pauta. Eu não sei, mas isso é interessante. Eu monto uma estatística dos comentários que você lê, das palavras que você escolhe, do tema que você escolhe, do conteúdo que você que escolhe, de como você escolhe, da fala que você escolhe e tal. E novamente aqui, eu abri uma outra árvore, eu não sei se a pessoa vai conseguir acompanhar meu raciocínio, né? Então nem é bom eu falar do jeito que eu falo, né? Porque tipo, a minha cabeça ela abre infinitos pop-ups e fecha infinitos pop-ups, né? E isso que eu falei aqui no final aqui é a habilidade que eu tenho, né, de analisar a pessoa, e isso me ajuda muito a construir o perfil do indivíduo, e sem falar de trocentos milhares de técnicas que eu uso para compreender, né, toda a estrutura do determinador comportamental, que é um questionamento da minha tese. Então, falei para vocês, pessoal.